Olá, caros amigos. Mais uma aula de Direito Administrativo no nosso canal Minuto de Direito Administrativo. E hoje vamos falar da classificação dos atos administrativos. 1. Quanto a seus destinatários, os atos administrativos se dividem em atos gerais e atos individuais. Atos gerais são os atos normativos que se destinam a todos que estejam na mesma situação indistintamente. Esses atos são submetidos a um peculiar regime. Podem ser revogados a qualquer tempo por outro ato normativo, bem como submetem os atos individuais, e não podem ser diretamente atacados nem por via administrativa, nem por via judicial, ressalvada a arguição de inconstitucionalidade. Já os atos individuais são os destinados a pessoa indeterminada. Por exemplo, nomeação de indivíduo aprovado em concurso público. 2. Quanto aos efeitos, os atos administrativos se dividem em atos externos e internos. Os atos externos são os que produzem efeitos para além da administração pública, devendo ser publicados em veículo oficial. Os atos internos são os que produzem efeitos somente para a administração pública, não precisando ser publicados, bastando a cientificação. 3. Quanto ao objeto, os atos administrativos podem ser classificados em atos de império, de gestão e de expediente. Os atos de império são os praticados com prerrogativas de autoridade. Os atos de gestão são os praticados na gestão dos bens públicos. E os atos de expediente são atos com reduzido ou nenhum conteúdo decisório. Hoje, a distinção acima é inaplicável na prática, pois mesmo na gestão dos bens públicos, a administração pública pratica atos de autoridade, servindo tal classificação para fins históricos. Eis que no período em que vigiou a monarquia absolutista, entendia-se que o rei não errava, e não se podia responsabilizá-lo por atos de império. Quanto ao regramento, atos vinculados e discricionários. Os atos administrativos vinculados são os que o administrador público pratica sem liberdade de atuação, como, por exemplo, o deferimento de licença gestante. Os atos administrativos discricionários são os que conferem ao administrador certa liberdade de atuação sobre a sua prática para valorar o motivo e escolher o conteúdo do ato. Por exemplo, servidor público comete uma infração. A administração verifica se as consequências são graves ou não e escolhe a punição mais apropriada. 5. Quanto à formação, atos simples, complexos e compostos. Atos administrativos simples são os que decorrem da manifestação de vontade de um só órgão, unitário ou não. O unitário é aquele cujas decisões dependem de manifestação de uma só pessoa. E o órgão composto é o que atua e decide pela vontade majoritária de seus membros. O ato administrativo é complexo quando decorre da manifestação de vontade de dois ou mais órgãos, havendo soma de vontades que se fundem para formar um ato único. Por exemplo, um decreto de um presidente da República referendado por algum dos seus ministros. Um ato é composto quando é praticado pela manifestação de vontade de um só órgão, mas que depende de manifestação prévia ou posterior de outro órgão. Por exemplo, concessão de aposentadoria por invalidez que depende de anterior manifestação técnico-pericial.